Hoje eu gostaria de falar sobre ter Jesus como exemplo. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse: Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o exemplo na vida de Paulo, para Paulo, era Cristo Jesus. Então, nós precisamos de procurar ter na nossa vida o mesmo exemplo que o apóstolo Paulo teve para a sua vida de sucesso como um crente em Cristo Jesus. Na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele disse: Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Que coisa bonita, que conselho maravilhoso. Então, ser imitador de Deus é a mesma coisa que ser imitador de Cristo. E o contexto da carta aos Efésios nos ensina isto, porque no final do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos perdoar como Cristo nos perdoou. Deus nos perdoou por meio de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala no final do capítulo 4, antes de começar o capítulo 5 e dizer: sejam imitadores de Deus como filhos amados. E no versículo 2 do capítulo 5, o apóstolo Paulo diz para os seus leitores, para os seus ouvintes, para você e para mim também, que nós devemos ser imitadores de Cristo no amor e no amor sacrificial. Então vejam bem como o contexto pode nos ajudar a compreender o texto. O texto é: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o contexto nos ajuda a compreender em que sentido nós podemos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, ele também fala sobre isto. Ele diz para os seus leitores, para os seus ouvintes, que Deus nos escolheu, Deus nos chamou para fazermos o bem, mesmo que isto nos cause sofrimento. Às vezes, para fazermos o bem, precisamos dizer não para nós, contrariar a nós mesmos, por amor a uma pessoa, para revelar então, para fazermos então o bem a determinada pessoa. E o apóstolo Pedro, então, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, ele ensina isto, que o modelo para você e para mim, para os seus leitores, para os seus ouvintes, é Jesus, que fez o bem e isto lhe custou a morte, o sofrimento, a dor. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, eu gostaria de compartilhar com você 6 coisas, em 6 áreas da nossa vida que nós podemos imitar a Jesus. Na oração, na humildade, na mansidão, no perdão, no amor e na obediência, na submissão a Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio apenas nos revelar que ele é Deus, ele veio nos ensinar como devemos viver como filhos do Deus Pai. Então ele é o modelo, ele é o exemplo para nós. E primeira coisa que eu gostaria de sublinhar é que ele é um exemplo de oração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Jesus curou um leproso.
E diz-nos o evangelista Lucas que as pessoas procuravam Jesus para serem curadas e para ouvi-lo, e que ele, Jesus, se retirava para orar. Então Jesus não apenas ensinava, curava, ele tinha aquele momento de solitude, aquele momento a sós com o Pai, em oração. No Getsêmani, capítulo 22 de Lucas, nós encontramos Jesus orando, de joelhos. Ah, meu querido amigo, a vida de Jesus, desde o início até o final, até na cruz, foi uma vida marcada de oração. Como é importante orarmos. Como as pessoas perceberam isso na vida de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, o escritor bíblico nos diz que os apóstolos de Jesus estavam vendo Jesus orar. E os apóstolos ficaram tão impressionados que depois da oração de Jesus, eles pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus não apenas pregou sobre oração, ele não apenas ensinou sobre oração, Jesus orava. Nós precisamos fazer isso em casa, precisamos fazer isso na igreja, precisamos fazer isso no trabalho. As pessoas precisam saber que nós oramos. A oração é um sinal de dependência de Deus. Dependemos dele para nos dirigir, para nos revelar a sua vontade. E por isso oramos. Então, espero que você e eu, nós possamos tomar a decisão de viver como Jesus viveu, com uma vida de oração. A outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Jesus, ele era humilde. A humildade é algo muito importante na nossa vida e Jesus veio nos ensinar isso. A Bíblia nos ensina que o orgulhoso, o que precede a queda é o orgulho, é a soberba, é a vaidade. Está lá no livro de Provérbios. É verdade. A queda é precedida pelo orgulho, pela soberba. Então a humildade é muito importante. E Jesus era humilde. No capítulo 13 do Evangelho de João, o evangelista nos diz que na última ceia de Jesus com a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo, que era o Senhor, que era o Mestre, ele tirou a capa, ele colocou um avental, ele colocou a água na bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, revelando simplicidade, humildade. Que exemplo precisamos seguir em casa, no trabalho, na escola, na igreja, na rua, com os vizinhos. Humildade. A terceira coisa impressionante na vida de Jesus, que é importante na nossa vida, precisamos seguir o exemplo dele, o modelo dele, imitá-lo, é que ele era manso. Ele não era agressivo, ele não era violento, não. Ele não era rude, ele era manso. O Senhor Jesus Cristo disse para as pessoas: venham a mim e aprendam comigo, que sou manso e humilde. Que coisa importante, que coisa boa a gente conviver com uma pessoa que é mansa, que não é agressiva, que não é violenta, que não é rude. Eu não sei como você é em casa, com seu cônjuge, com seus filhos. Como é importante você não ser agressivo, violento, mas ser manso. Como é bom lidarmos com uma pessoa assim. Jesus era manso. No Evangelho de Mateus, o escritor bíblico nos diz, citando o Antigo Testamento, citando Zacarias, que Jesus entrou em Jerusalém como um rei sentado num jumentinho, manso.
mostrando que o seu reino é marcado pela mansidão. A mansidão é um fruto do Espírito Santo. E Jesus teve uma vida cheia do Espírito Santo. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, como é importante procurarmos olhar para Jesus e tomarmos a decisão. Eu vou seguir o modelo de Jesus. Ele vai ser o meu modelo, o meu exemplo. Vou imitar a Jesus. Vou ter uma vida de oração. Vou ser humilde e vou ser manso. A quarta coisa que eu gostaria de falar com você e apresentar para você como um modelo na vida de Jesus é que Jesus perdoava as pessoas. Jesus não alimentava espírito de vingança, de rancor, de mágoa. Não. Ele perdoou Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E foi Jesus que tomou a decisão de ir atrás de Pedro e dizer para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Vamos, Pedro, eu te perdoo. Certa ocasião, Pedro perguntou a Jesus: até quantas vezes eu vou perdoar aquela pessoa que me ofende, que me agride, que erra contra mim? Até 7 vezes? E Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus perdoa assim, de maneira ilimitada. Você pede perdão para Jesus hoje, Ele perdoa você amanhã. Jesus é assim. O Deus revelado em Cristo Jesus, Ele é pronto para perdoar. E Ele pega os nossos pecados e Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, como se nós não tivéssemos pecado nunca. Porque Ele se esquece do nosso erro, da nossa falha. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, como você e eu precisamos aprender com Jesus a perdoar. Perdoar os outros que pecaram contra nós e perdoar a nós mesmos também. Precisamos aprender com Jesus a perdoar. A quinta coisa que eu gostaria de compartilhar com você na vida de Jesus, que nos inspira, que é um exemplo para nós, é que Jesus amou como ninguém. Amou a você e a mim. Ele disse, em João capítulo 15, ele disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda seus inimigos, pecadores, falhos. Deus ama você e Deus ama a mim. E nós precisamos amar como Jesus ama, como Ele amou, de maneira sacrificial, dessa maneira toda especial. E em último lugar, não menos importante, Jesus é um exemplo de obediência, de submissão ao Pai. Ele veio nos ensinar todas essas coisas, a sermos obedientes ao Pai, a dizermos para o Pai o que Ele disse: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Podemos muitas vezes não entendê-la, mas precisamos de aprender com Jesus, imitar a Jesus, a dizer não para o mundo, para a vontade do mundo, a vontade da nossa carne, e dizermos sim para a vontade do Pai. Então, procure fazer isto. Procure, com base no conhecimento que você tem de Deus, de Jesus, colocar a sua vontade submissa
a vontade de Deus Pai. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós não podemos escolher não sermos exemplos. Somos exemplos em casa, na rua, no trabalho, na igreja, na escola. Essa escolha nós não temos, ser exemplo ou não ser exemplo. Somos exemplos. As pessoas estão nos vendo e elas podem chegar à conclusão que somos um mau exemplo ou um bom exemplo. Embora não possamos escolher ser ou não ser exemplo, nós podemos e devemos escolher ser um bom exemplo. Em casa, na escola, no trabalho, na igreja, no trânsito. E para tanto nós precisamos seguir Jesus. Que Ele seja o seu exemplo e o meu exemplo. E que as pessoas possam conhecer a Jesus através do seu exemplo e do meu exemplo. E possam aprender que Jesus foi um homem de oração. Jesus foi humilde. Jesus foi manso. Jesus perdoava. Jesus amava. Jesus ama. Que as pessoas em casa, na igreja, na rua, na escola, no trabalho, possam aprender isso de Jesus, sobre Jesus, através de você, da sua vida e da minha vida. Porque nós temos como exemplo Jesus. E assim é que nós seremos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.